Deus da Santa Cruz, livrai-nos dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Iniciamos o nosso recolhimento do mês de julho. E o tema que foi anunciado, esse título tão sugestivo, Membros da Família de Deus. Sois membros da família de Deus. É de uma carta de São Paulo, dirigida à comunidade de Éfeso, século I. Uma referência à igreja como família de Deus. Uma visão profunda da igreja, não apenas uma comunidade, um grupo de seguidores de Cristo, uma associação de pessoas em torno a um ideal, algo muito mais profundo pelo batismo. Aqueles primeiros irmãos nossos na fé receberam o batismo, tornaram-se filhos de Deus e membros de uma nova família, essa família divina. O texto da carta de São Paulo, de onde tiramos essa frase, diz assim: já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Assim como acontece nas famílias, esperam um filho, uma criança, e ao nascer, ali é assumido na família, mais um membro daquela família. O batismo nos torna filhos de Deus. E entramos nessa família divina, família de Cristo. Então, os primeiros cristãos, eles tinham uma fé muito forte nessa verdade. Eles viam a igreja exatamente assim, como uma família, uma realidade divina, família de Jesus, e se sentiam dessa família. É isso que São Paulo recorda aquela comunidade. Já não sois hóspedes, sois membros dessa família. Jesus havia falado dessa realidade, né, no Evangelho, não com a palavra família, assim, explicitamente, né? Mas quando dizia quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ou seja, quem é minha família, e apontando com a mão para os seus discípulos, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os primeiros cristãos viviam nesse ambiente de fé, viam no batismo o início dessa vida nova. Já não sois hóspedes nem peregrinos. Sois membros dessa família, da família de Jesus Cristo. Era uma fé muito forte, muito viva, que dava realmente um sentido realmente divino às suas vidas. E agora, passados os séculos, esses 20 séculos, muitas vezes os católicos temos dificuldade de ver a igreja assim como uma realidade divina. Vemos facilmente o aspecto humano da igreja. Vemos, assim, o aspecto externo, como que a pele da igreja, a superfície. Muitos veem apenas a estrutura hierárquica, por exemplo, da igreja, estrutura de governo.
Papa, os bispos, os padres, as instituições que compõem a igreja, as organizações, sei lá, aqui, os bispos, por exemplo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, cada país tem a sua conferência. Nessa organização, muitos veem a estrutura material ou os bens da igreja. Outros chegam a captar e captam as coisas santas que ocorrem na igreja, na liturgia, a Eucaristia, os sacramentos que são dispensados na igreja. Veem os santos da Igreja Católica, santos. Mas, às vezes, no seio dos católicos, há sentimentos contraditórios. Por um lado, há uma admiração, uma veneração, uma consideração, mas ao lado disso, ao lado desses sentimentos, dessas apreciações, muitas vezes há dúvidas, há reticências e até mesmo críticas às posições da igreja, né? Muitos ficam com a fé abalada porque consideram os erros daqueles que fazem parte da igreja. Católicos que nos dão um bom exemplo, que são incoerentes com a sua declaração de católicos, né? Frequentam os movimentos, são participantes, né? E, ao mesmo tempo, falam mal, se comportam de uma maneira que vai contra todos esses valores que falam, que dizem. Ou então, quando um representante da igreja, quando um clérigo, um sacerdote, enfim, comete um erro e escandaliza. Então, as misérias dos homens, as misérias daqueles que fazemos a igreja, né? E as pessoas podem até chegar a dizer, e às vezes dizem mesmo, eu creio em Jesus, mas não creio na igreja. O que é isso? Por que uma pessoa faz essa afirmação? Eu creio em Jesus, creio em Deus, mas não creio na igreja. Ela, ao afirmar, ao dizer assim, está demonstrando uma dificuldade para ver além dessa realidade visível, né? Dessa realidade humana. Ver apenas uma instituição humana e ainda por cima corrompida, separada de Cristo. Sim, ele esteve por trás. Ele esteve lá nos fundamentos da igreja, Jesus fundou, mas agora nada a ver, nada a ver. Fundou, mas ela se desvirtuou. Ou seja, vem como algo separável de Cristo, como se fosse possível separar, né? Então, essa é a visão humana da igreja. Não é a verdadeira igreja, quando a consideramos dessa maneira. Porque ela é família de Deus, é família de Jesus, é inseparável dele. E aqui está o ponto que é necessário, agora nesse nosso primeiro momento do recolhimento, com a visão humana, não é possível entender a igreja completamente, não é possível captar o mistério da igreja. A igreja é um mistério de fé. É necessário fé para falar corretamente da igreja, na sua verdade. É um mistério de fé, para enxergar como família de Deus, como família de Jesus, inseparável dele. É um mistério de fé. E vejam que, de fato, na liturgia, cada domingo, ou nas solenidades, a igreja coloca nos nossos lábios, na liturgia coloca nos nossos lábios e no nosso coração o símbolo da fé, o credo, o creio. E ali dizemos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na vida eterna. Dizemos creio na igreja, do mesmo modo que dizemos creio no Espírito Santo, creio no Espírito Santo. E antes já temos creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio na ressurreição de Jesus, creio na presença do Senhor na Eucaristia, podemos ir estendendo
nossos atos de fé, como dizemos, cremos, além do que está explicitado nos artigos do credo, né? Então, a igreja é um dos artigos de fé. Só pode ser entendida desde a fé que Jesus nos transmitiu, o conteúdo da fé, na sua relação com Cristo. Então, é necessário atualizar. Isso é o papel do recolhimento. Estamos sempre atualizando a doutrina, atualizando a nossa fé, repassando temas para que a nossa vida espiritual esteja sempre assim, como que atualizada e com elementos para a nossa piedade, para o nosso amor a Deus, para o nosso amor à igreja, como o nosso amor à igreja, né? Então, na sua relação com Cristo, a fé nos leva a ver a igreja e Jesus. Ele é o seu fundador. Recordamos? Quando se dirige a Pedro, depois de Pedro ter confessado que ele é o Cristo, Filho de Deus, Jesus se dirige a Pedro e diz-lhe: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não fala da igreja como uma obra dele, uma construção pessoal do Filho de Deus. Edificarei a minha igreja. Ou seja, não é uma invenção humana, não é uma organização humana, mas uma obra de Deus, de Cristo, Deus feito homem. Ele chama minha igreja, dele, não a propriedade dos homens, não o fruto da capacidade organizativa dos homens. É dele na sua fundação, e sempre é a minha igreja, e promete com a sua autoridade divina que nada vai destruir a igreja, nem a impedirá de cumprir a sua missão salvadora no mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Todas as armações do demônio, todas as tentativas que foram feitas pelos homens, né, foram fracassadas. E fracassarão sempre, segundo essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo se vincula à sua igreja. Né? Necessitamos fé para acreditar neste ato fundacional, nesta vinculação de Cristo com a sua igreja. E é pela igreja que Cristo atua, ensina, guia, santifica essas três funções salvadoras. Ele fazia pessoalmente, agora através da igreja. Então, com olhos de fé, tal como Deus vê, nós vemos esse instrumento da presença misteriosa, mas real de Cristo, da sua ação redentora do mundo. Então, por cima das mazelas humanas, por cima das misérias humanas, por cima das fraquezas humanas, por cima dos maus exemplos que possa acontecer no aspecto humano, está aí a ação de Cristo. Um sacerdote, um padre que pecou gravemente, ele batiza válidamente, porque é Cristo quem batiza. Ele consagra a Sagrada Eucaristia, embora tenha cometido um delito grave. E os fiéis recebem a hóstia santa, a hóstia pura, a hóstia imaculada, e passa pelas mãos, não é, daquele homem que não está digno pela sua condição humana, e perdoa os pecados, embora esteja ele em pecado mortal. Cristo passa por cima, é Ele quem santifica, é Ele quem perdoa, é Ele quem conduz ao céu, servindo de instrumentos humanos, né? Então, a igreja é aí onde Nosso Senhor atua. Essa vinculação de Cristo, São Paulo entendeu isso perfeitamente naquele primeiro encontro dele com Nosso Senhor Jesus Cristo, ali, quando aconteceu aquela visão, se vê rodeado de uma luz resplandecente vinda do céu, ele ia a caminho de Damasco, caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és, Senhor?
aquela voz que ele não sabia de quem, e ouviu isso. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo perseguia a igreja, ou seja, aquela comunidade de seguidores do nosso Senhor, né? Eu sou Jesus. Jesus revela que está intimamente unido aos cristãos, a quem Paulo perseguia de forma tão cruel. Saulo perseguia de maneira tão violenta, né? Encarcerando homens e mulheres, via naquela, enfim, espécie de seita que iria contra a religião judaica. Então, ele vê dessa maneira, Cristo se apresenta a ele, né? Então, é uma identificação. Ele entendeu, eu sou Cristo a quem tu persegues. Né? Então, Cristo e a igreja estão profundamente unidos. Aí não é possível separar. Santo Agostinho dizia, Cristo inteiro. Ele está formado pela cabeça, pelo corpo e os membros, né? Cabeça e os membros do corpo, seja Cristo, cabeça, e nós, não seja, ele chamava o Cristo total, a igreja é o Cristo total, cabeça e membros, né? Santa Joana d'Arc dizia, eu tenho para mim que Jesus e a igreja são a mesma coisa. Aquela fé simples, tão profunda dela, Cristo e a igreja são a mesma coisa, são a mesma coisa. Então, não é possível separar. Então, essa é a tentação. Cristo sem a igreja, Cristo sem a igreja, pretender uma fé em Cristo sem crer na igreja. Crer em Cristo é crer na igreja. Fé em Cristo sem fé na igreja é uma falácia, não existe. Eu creio na igreja precisamente porque eu creio em Jesus Cristo. Não se pode separar uma coisa da outra sem ter uma fé sentimental, uma fé que não é de verdade, acolher a palavra do Senhor, acolher as iniciativas de Deus, nosso Senhor, como Cristo nos cuida, como Cristo nos alimenta, como Cristo nos acompanha. Paul Claudel, esse autor, esse literato, ele dizia, converso, e ele, depois convertido, ficava assim como que encantado, né, com a doutrina, e dizia, seja louvada para sempre esta grande mãe majestosa, sobre cujos joelhos eu aprendi tudo. Ela que em cada dia nos ensina a lei de Cristo, nos põe na mão o seu evangelho e nos ajuda a decifrá-lo. Seja louvada esta mãe majestosa, esta mãe maravilhosa, aí dela recebi tudo, dela recebo tudo. Né? Como é a nossa visão? Como está a nossa visão da igreja? Uma visão humana, ainda assim, muito impressionada com uma visão assim, muito dependente do que vemos de bem, então ficamos animados e muito confirmados, né, se vem algo que, de fato, é uma crítica da igreja, já ficamos como que confusos, né? Já temos uma visão mais teológica da igreja. Né? Na igreja, o mistério de Cristo, é o mistério de Cristo que se prolonga, é isso que é necessário nós atualizarmos com frequência. O humano é evidente. Né? Grandezas, grandes realmente manifestações dentro da igreja, né? Coisas boas ao longo dos séculos, e também as coisas mesquinhas dos homens, né? Mas, sobretudo, o divino, o elemento divino, considerar o elemento divino, que é essa comunhão com Cristo, que é essa família de Deus. Isso sempre aqui nos dá assim, uma estabilidade na nossa fé. Isso é o que faz com que nós estejamos assim, sempre seguros, né? E num ambiente de fé, um ambiente sobrenatural, que é como a vida cristã exige. Então, que consequências nós podemos tirar nessa nossa primeira meditação?
pedir mais fé, pedir que Jesus nos aumente a fé na sua igreja. Que o Senhor, uma visão mais sobrenatural, vê a igreja com olhos de fé, como Deus a vê, como Cristo vê, verdade? Então, ao considerarmos alguma deficiência, ouvirmos, que isso não diminua a nossa fé, que não fiquemos assim como que inseguros. Eu creio, São José Maria dizia, apesar dos pesares. Era uma maneira, assim, prática de expressar a sua fé. Eu creio, apesar dos pesares, ou seja, apesar das nossas misérias. Creio na igreja, una santa, católica, apostólica, apesar dos pesares. Ele afirmava sempre o seu amor, mesmo quando se tocam as falhas, as coisas que não estão bem, né? Que a igreja não se esgota aí, não se confunde com isso, e ao mesmo tempo nós temos que aprender a ver quantas coisas boas, as coisas dentro do humano, não faltam generosidades, afirmações heróicas, vidas silenciosas de santidade que se consomem com alegria ao serviço dos seus irmãos. Meu Deus, quanta caridade a igreja, né, realiza, essa arca musicada, guarda os tesouros de Deus. Né? Na igreja, dizia o Papa Francisco, santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade. Como uma noiva que se adorna com as suas joias, o Senhor acumulou-a de dons com a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor. Encontrarás tudo o que precisas. Então, essa fé que pedimos ao nosso Senhor agora, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ilumina meus olhos para que eu possa também perceber essas grandezas, esse tesouro que está à minha disposição. E daí, outra consequência, esse amor à igreja. Amor à igreja. Sois membros da família de Deus. Amar a igreja quer dizer realmente termos assim uma atitude de defender a igreja, defender a sua doutrina, saber explicar, formar-nos bem para darmos uma ideia correta do mistério da igreja. Né? Está nas nossas mãos, cada um de nós pode melhorar muito nisso, ter um preparo mais completo. Está aí o catecismo da igreja, estão aí as obras de teologia, a eclesiologia, podemos estudar um pouco mais, aprender mais, aprofundar, para amar, desenterrar os tesouros da igreja, né? Sua doutrina. Né? Quantas vezes, ao estudarmos o que a igreja, o que o magistério ensina, nós vamos ficando mais encantados, né? Com essa fonte de onde vem. O Senhor se serve desses instrumentos, rezar pelo Santo Padre Papa, né? Saber transmitir os seus ensinamentos, né? Fazermos eco daquilo que ele ensina. Enfim, conhecer a doutrina católica, ter noções mais claras sobre a história da igreja. Muitas vezes as críticas vêm por uma história mal contada, ou parcialmente contada, ou com destaque apenas em falhas, quando há uma luz impressionante, quando lemos como a igreja foi um protagonista impressionante nas civilizações, né? Na construção do mundo, né? essa contribuição, tantos campos, e que às vezes não são transmitidas. Né? A história dos santos, os santos, né? Nesse mundo há homens bons, pessoas boas, mas a santidade sai da igreja.
é através da igreja. Todos eles amavam a igreja, tinham uma fé e um amor assim indestrutíveis à igreja. Né? Santa Teresa de Ávila, que se orgulhava de ser uma boa filha da igreja. São José Maria Escrivá dizia que alegria poder dizer com todas as forças da minha alma, amo a minha mãe, a Santa Igreja. Dizer com todas as forças da minha alma. Santa Catarina de Sena, ele dizia, asseguro-vos que se morro, a única causa da minha morte é o zelo e o amor à igreja que a abrasa e consome. Ela apaixonada pela igreja, como amavam a igreja, e assim São Francisco, e assim são todos os santos. Né? E a história dos santos, conhecer a vida dos santos, quando conhecemos a vida dos santos, né? Além do estímulo para crescermos em santidade, o exemplo deles, como a sua vida espiritual, sua relação com Deus, né? Também facilmente chegamos assim a perceber, né? Esse mistério da igreja, é do ventre da igreja que nascem os santos, é daí que nascem os santos, né? Verdade? Então, desenterrar os tesouros, tirar consequências dessa doutrina, aprofundar esse conhecimento da doutrina católica. Né? Cada um de nós pode realmente pedir a Deus agora, no final desse nosso recolhimento, Senhor, aumenta a minha fé, que eu realmente tenha mais presente esse aspecto divino da igreja. Foi que procuramos enfatizar nessa nossa primeira meditação, esse recolhimento. Né? É divina, é humana e é divina. O aspecto humano é fácil de vê-lo, está aí à vista. Mas se só temos a visão humana, reduzimos a igreja a essa dimensão humana, portanto, criticável e assim, vulnerável e, portanto, deformada. Mas precisamos, então, ter ao lado dessa nossa ao lado dessa nossa visão humana, a visão sobrenatural, a visão de fé, é justamente a que vai completar a visão da igreja, né? O mistério de Cristo, esse mistério palpitante de nosso Jesus Cristo, esse prolongamento de Cristo na história. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, que alcance para nós essa fé. Santa Maria, Mãe da Igreja, roga por nós, pede a Jesus, intercede junto a teu Filho, e todos nós tenhamos assim um amor ardente pela Igreja, que sejamos defensores dessa verdadeira Igreja, defensores amáveis, defensores assim com doutrina, com diálogo com as pessoas, sem brigar, sem enfrentamentos, sem polêmicas, mas que saibamos defender com clareza, com amor às pessoas, né? E vamos realmente sermos pessoas que demonstram com fatos, com o nosso comportamento e com a nossa palavra que amamos a Santa Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste na meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos fazer um breve exame de consciência e concretizar algum ponto de melhora. Ato de presença de Deus. Sei ver a igreja com olhos de fé, como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real de Cristo e da sua ação redentora no mundo.
Conheço a doutrina católica sobre a Igreja. Tenho noções claras sobre a história da Igreja. Conheço bem as maravilhas, a maravilhosa riqueza da vida dos santos, que refletem em suas vidas o caráter divino da Igreja. Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva que cada qual fabrica conforme o seu parecer, mas uma verdade objetiva, revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja. Estou convencido de que uma vida cristã sem a Igreja seria uma falácia, um engano que nos afastaria da luz da verdade e das fontes de vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou Igreja, sou membro vivo da Igreja, do corpo místico de Cristo, e tenho, por isso, a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo. Sou consciente do dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado. Quando digo creio na Igreja, faço com fé na presença e na ação de Cristo na sua Igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, ele nos guia, ensina e santifica. Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer os seus ensinamentos? Defendo-os serena e inteligentemente quando criticam e procuro desagravar. Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de algum deles. Procuro que o meu lar, como o dos primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica, caracterizada pelo amor a Cristo, o amor à Igreja, ao Papa e às virtudes e às devoções cristãs. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sois membros da família de Deus. Então nós vimos a igreja como família de Deus, família de Cristo, essa
profunda união entre Cristo e a Igreja, o aspecto humano e o aspecto divino da Igreja. Então, agora, nessa segunda reflexão, vamos considerar um aspecto do mistério que, diríamos assim, mais próximo do nosso dia a dia, não é que o outro não seja, mas tem muito a ver com a nossa luta, com a nossa vida espiritual, que é como os membros dessa igreja estão unidos entre si. Vimos a união com Cristo, cabeça. E agora vamos considerar esse aspecto da comunhão dos santos, que é outro artigo de fé. Dizemos no credo, no creio na comunhão dos santos. A liturgia recorda a cada missa dominical, solenidades, quando recitamos o credo, tornamos a fazer esse ato de fé. Creio na comunhão dos santos. Às vezes as pessoas falam, podem até dizer, mas como é importante que haja realmente uma fé renovada nesse mistério, que eu diria é um dos mistérios mais consoladores da nossa vida cristã, da nossa fé. Essa comunhão do santo é uma misteriosa solidariedade muito profunda que ocorre no corpo místico de Cristo. Na família de Deus, o mais insignificante dos nossos atos, realizados no amor de Deus, diz o catecismo, na caridade, reveste em proveito de todos, nesta solidariedade com todos os homens, vivos e defuntos, que se funda na comunhão dos santos. Ou seja, um ato feito por amor, por um de nós, um momento concreto da nossa vida, chega a todo esse corpo místico de Cristo. Somos solidários de uma maneira maravilhosa. Nossa vida cristã está ligada aos outros. Todos precisamos de todos, todos ajudamos a todos. Né? Então, é uma doutrina que São Paulo tinha muito presente nos seus ensinamentos. A doutrina paulina do corpo místico de Cristo. Seu primeiro contato, como nós já consideramos na meditação passada, quando encontra Jesus, né, naquele momento da sua conversão, e Cristo se apresenta, eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E ali revela duas coisas, dois aspectos. Como está intimamente unida aos cristãos, a quem Paulo perseguia, eu sou Cristo a quem tu persegues. Depois também a união profunda que liga os cristãos entre si. Por estarem unidas à cabeça. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, São Paulo vai como que estendendo essa doutrina, vai explicando com exemplos, com figuras assim, humanas, esse mistério de comunhão, que é um mistério de fé profundíssimo, né? E dizer, do mesmo modo que o corpo é um e tem muitos membros, e é o corpo humano, mas todos os membros do corpo, embora não sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são necessários. Essa comunhão, todos são solidários. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Então, nós estamos nessa solidariedade espiritual. Nenhuma ação nossa é indiferente. Tudo repercute, tudo afeta, para o bem ou para o mal. A saúde do membro, a nossa luta espiritual, sendo assim mais concretos, nossa luta espiritual, nossos vencimentos diários, quando eu
enfrento uma tarefa, eu ofereço esse momento de vencimento pessoal pela igreja, pelo Papa, pelas pessoas que convivem comigo, que estão distantes, as que estão distantes, próximas. Essa oração, esse oferecimento beneficia o corpo inteiro, beneficia aqueles a quem peço, por quem eu peço. Né? Então, repercute em todo o corpo, o bem realizado, de uma forma tão oculta, chega a todos, chega a todos. Então, a vitória do nosso coração é uma vitória de todos. A comunhão dos santos é muito interessante quando nós consideramos. Recordo um desses testemunhos que foram recolhidos numa obra que a Quadrante publicou, a editora Quadrante, chama Jornadas Espirituais. Foi recolhendo ali vários testemunhos de conversos, pessoas que encontraram a igreja e se converteram. E um deles dizia, assim como que tocado por esse mistério, ao entrar numa igreja católica, quase consigo apalpar toda a oração acumulada sobre a terra, ouvir a oração que continua no céu e perceber como as gerações cuidam umas das outras, mortas, vivas ou por vir, ainda por nascer. Para uma gota do rio, é algo de precioso e belo tomar consciência de toda a corrente. Se sentir assim, de repente, inserida nessa comunhão de oração, de méritos, acumulada, toda a vida da igreja, a vida dos santos, a vida de tantas pessoas que morreram santamente, que viveram em Cristo e foram tornando realmente suas vidas fecundas. Né? Então, é uma verdade que tem consequências práticas. Esse dogma é consolador porque tem umas consequências práticas muito consoladoras. Então, vamos pensar em alguma delas. Contar com a comunhão dos santos. Primeiro é isso. Nós, tendo a fé assim desperta nesse mistério de comunhão que há no corpo místico de Cristo, cabeça e membros, que é a igreja, a sua igreja. Então, nós poderíamos, quem sabe, apoiar-nos mais na comunhão dos santos. Quando nós passamos por uma dificuldade e vem essa solidão, não há quem nos acompanhe naquele momento. Porque não tem quem possa entender, quem possa nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. Há muita oração na igreja. Que naquele momento podemos, digamos assim, contar com essa oração, contar com essa ajuda dos nossos irmãos. Estão rezando para aqueles que agora, nesse momento, estão necessitados, estão precisando de uma ajuda de Deus. São José Maria, no livro O Caminho, ele dedicou todo um capítulo a este tema, comunhão dos santos. E ali diz, vivei uma particular comunhão dos santos. E cada um sentirá, a hora da luta interior e a hora do trabalho profissional, a alegria e a força de não estar só. A alegria e a força de não estar só. Muitas vezes, infelizmente, nós cristãos esquecemos desse recurso. E ficamos solitários, sozinhos. Quando a doença aparece, muita firmeza, consolo, sabemos acompanhados pela comunhão dos santos, pela oração dos que estão aqui na terra, pelas almas do purgatório que também nos acompanham e pelos que já estão no céu. Quando surge a depressão, que uma pessoa às vezes se sente assim muito sozinhas, muito sem sentido, e às vezes o conforto de saber ser acompanhada, né, por esta rede, né, de companhia, embora invisível, mas que está conosco. Agora, tantas pessoas estão aí nos hospitais sem poder ter a companhia dos familiares com o Covid, né, porque eles estão isoladas, né, e não há aquela companhia humana que às vezes
uma dificuldade de doença, é todo um consolo, né? Mas tenha a comunhão dos santos. Podem encontrar esse consolo, estão rezando por mim, estão me acompanhando, tem muita gente, eu tenho uma retaguarda aqui na terra, dos meus familiares, e também daqueles que nem me conhecem, mas que estão rezando por mim, e no céu, e está ali esse céu que me acompanha aqui, não estou sozinho neste leito, ali com dificuldade para respirar, com dificuldades, enfim, ou no estado, uma expectativa de melhora, ou no estado grave, o que for, e as pessoas vão sendo acompanhadas pela oração. Nosso Senhor ali está, Nossa Senhora ali está. Quando vem o desânimo, porque uma tarefa não supera, ou com a dificuldade familiar, esses temores com relação ao futuro, como será, como acontecerá depois que passe tudo isso, e podemos sentir assim esses temores que nós não temos o controle, está fora do nosso controle, do nosso domínio. Meu Deus, tenha oração, eu tenho esse retaguarda, tem muitos rezando por mim, eu não estou só. Então, sentirmos assim mais confiantes, né? Certamente por termos essa fé renovada. Uma tentação, não estamos sozinhos numa tentação, na pressão do ambiente, algo que nós não podemos isolar-nos, né? Nós estamos acompanhados por Deus, pela oração de tantas pessoas. Dizia um autor, a civilização moderna, fria em sua racionalidade e às vezes desumana em sua funcionalidade, a utilidade, tudo resultado, tudo lucro, né? Essa civilização moderna deixa os homens em uma solidão dramática. É mesmo, né? Muitas vezes as pessoas sentem assim. Ter fé na comunhão dos santos é sentir-se muito acompanhado. Não há solidão, essa solidão dramática, que as pessoas têm muito medo, temem muito. O Papa Bento dizia que é o medo mais profundo do ser humano, é o medo da solidão, o medo à solidão. Mas a fé nos dá essa companhia, essa presença, né? Nossa alma está sendo acompanhada, nós estamos sendo acompanhados, né? E agora mesmo tem alguém rezando por mim, porque está rezando pelos que estão pregando, pelos que estão tentando que as pessoas realmente cresçam. Quer dizer, a oração por detrás desse nosso recolhimento, há muita oração. Então, a comunhão dos santos é uma verdade consoladora, uma verdade consoladora. São José Maria gostava muito de considerar. Eu recordo, na viagem que fez à América do Sul, na primeira viagem, que foi no ano 1974, chegou ao Brasil, depois foi à Argentina, a Buenos Aires, e ali, em Buenos Aires, uma reunião dessas com pessoas que acompanham a formação do Opus Dei, havia um auditório grande, umas 3.000 pessoas, sei lá, mais até, e repleto de gente, faziam perguntas, ele ia respondendo. Estão aí no site do Opus Dei, há vários trechos, assim, vídeos que foram filmados, tem vídeos dessas reuniões, e numa delas um senhor se levantou, pegou o microfone e queria se dirigir a São José Maria, contar alguma coisa, ou fazer uma pergunta. No caso dele era contar. Ele queria contar o quê? Que tinha uma filha que tinha ido para fazer a obra, o trabalho pastoral do Opus Dei, na Austrália. E tinha mandado uma mensagem para ele, um comunicado ao pai, que estava na Argentina, que transmitisse a São José Maria que suas filhas da Austrália, uma numerária, estavam rezando por ele, pelos frutos dessas reuniões, pelos frutos apostólicos daquela viagem que ele fez. E aquele pai queria transmitir esse recado da filha. E desde a Austrália estavam rezando intensamente pelos frutos, pela viagem, pelo bem-sucedido da viagem que ele estava fazendo. E São José Maria ouviu com muita atenção aquele senhor, elegante, assim, com o microfone, falando, dando esse recado para ele. E se comoveu-se visivelmente, São José Maria.
e se voltou para as pessoas que estão ali, para o auditório que estava ali, e foi dizendo: vocês estão vendo? Vejam, vejam, por isso nós estamos aqui. Por isso vocês estão aturando aqui esse sacerdote, essa hora do dia, falando para vocês, porque há gente rezando por nós, né? Essa bendita comunhão dos santos. Ele falou do tema da comunhão dos santos, que vivemos numa poder dessa maneira tão viva, tudo, graças a Deus, toda a doutrina se transforma assim, e vamos aprendendo a fé, o conteúdo da fé, mas transformando em vida espiritual, né? Em ajuda espiritual, em algo vivo, vivido. Nós vivemos esse dogma, sim, contando com a comunhão dos santos, contando com a comunhão dos santos. Então, primeiro é isso. Depois, contribuir. É interessante também esse outro aspecto. Consolador, porque pela comunhão dos santos, nós nos sentimos muito importantes, sempre. Embora as coisas que nós estamos fazendo sejam muito, muito simples. Muito assim como que aos olhos humanos banais. Mas um pequeno ato feito por amor, quanto não vale para a comunhão dos santos? Quanto não vale para o crescimento dos outros? Pequeno ato feito por amor, dizia também São José Maria no livro Caminho, quanto não vale? Então, tudo pode ter transcendência, valor, mérito, né? Se estamos unidos a Deus, pelo amor de Deus, um pequeno ato feito por amor, transborda benefício para os outros. Então, nunca a pessoa se sente inútil. Até mesmo uma pessoa que está, como lembrávamos antes, num leito de um hospital, ou numa recuperação, numa convalescença, que está ali imobilizada, e pode estar prestando esse serviço da oração, está enviando à comunhão dos santos a sua oração. Isso é muito útil. Essas horas e horas que ali está, sem poder fazer nada, às vezes não está conseguindo falar, ou não está conseguindo, mas está consciente e pode estar rezando, e prestando um serviço maravilhoso, rezando pelas intenções do Papa, rezando pela igreja, rezando pelo sacerdote, rezando pela conversão, rezando pela juventude, rezando pelas famílias, rezando, não é, por as vocações sacerdotais, enfim, é ali como muito útil aquela vida. Não há vidas inúteis, não há pessoas descartáveis, o Papa tem falado tantas vezes disso, né? Essa dignidade própria do ser humano, por ser imagem de Deus, mas também por ser em Cristo Jesus, né? Ser um filho de Deus, e estar nesse ambiente de comunhão e ajudar os outros através da sua entrega, da sua fé, da sua oração, da sua fé que se transforma em oração e em confiança em Deus, né? Então, terás, dizia São José Maria no livro Caminho, terás mais facilidade em cumprir o teu dever se pensares na ajuda que te prestam teus irmãos e na que deixa de prestar se não és fiel. Então, nossos atos têm importância. Então, sentimos essa responsabilidade quando temos a tentação de afrouxar na oração, né? De deixar as coisas e não cumprir nossos deveres. Aí isso é um problema meu, é algo que afeta apenas... Não. Isso tem a ver com muitos outros. Pensa na ajuda que te presta seus irmãos e na que deixa de prestar se não és fiel. Então, é importante o que fazemos. Há uma expectativa. Pensa na tua mãe, a Igreja Santa. São José Maria dizia também, considera que se um membro se ressente, todo o corpo se ressente. Então, muito valor e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. Responsabilidade, quando sentimos assim, essa tendência a deixar as coisas, a enfraquecermos, não é? Se faz mal a mim e também aos outros, da minha família, aos mais próximos, a comunhão dos santos mais particular, né? Depois vai se estendendo, não é? A minha comunidade, a igreja toda, não é? Então, é
comprometedor, comprometedor, então que ninguém de certo modo, se desculpe. Não tem importância, se for deixando, se deixa, se é algo tão banal, tudo tão banal. Não, não é banal. Podemos pretender que seja banal, para assim ficarmos, entre aspas, desculpados, né, da nossa luta, do nosso esforço, mas não é verdade. Contamos muito e os outros precisam muito de nós. Então, esse enviar uma boa contribuição para a comunhão dos santos diariamente, né? Verdade? Enviar cada um dos nossos atos, perceber que ali podemos ajudar. Quando você faz uma opção pela fidelidade, quando você faz uma opção por aquilo que é cumprir a vontade de Deus, não sei se supera para assistir à Santa Missa, que agora já não podemos participar na Santa Missa, ou os que ainda não podem sair dessa maneira em casa, não é? Pelos meios de comunicação, não é? Então, tudo isso esses vencimentos pessoais, né, para cumprir um horário, né? Esse momento que a gente se vence para realmente viver a caridade em casa com os outros, né? Esses nossos pequenos vencimentos, pensando assim em contribuir de uma maneira positiva para a comunhão, quando você evita, né, algo que realmente ofende a Deus, além de você não cair, você também está evitando enviar essa coisa ruim para o tecido da comunhão dos santos, né? Verdade? Pensar nos outros. Recordo aquele episódio da vida de Santa Teresinha, do Menino Jesus, que já muito enferma, muito doentinha, muito limitada, e se cansava com facilidade qualquer movimento que fazia, aquela doença terrível que ela faleceu, e às vezes tiravam dali do leito para que ela andasse um pouquinho no corredor, no claustro, para dar um breve passeio, tomar um pouquinho de sol, ia com uma irmãzinha que ia ajudando que ela andasse, e ela sem alcançar, se cansava, mas ela queria continuar, queria dar mais um passo, e a outra como que dava sinais, bom, já está bem, e ela disse, não, vamos continuar. E dizia, sabe o que me dá forças para dar mais um passo? Eu ando por um missionário. Então ela dizia, penso que lá muito longe pode haver um que quase esgotado de forças na sua caminhada. E para diminuir as suas fadigas, eu ofereço as minhas a meu Jesus, a Deus. Ela, com aquele espírito missionário que ela tinha, apostólico, ela estava sempre oferecendo a Deus as suas dores e tudo. Estava pensando naquele missionário, quem sabe, lá na África, num lugar bem isolado, cansado, muito sozinho, e ela fazia a sua companhia e enviava aquele homem, aquela alma, a energia do seu amor, pela comunhão dos santos, né? Bonito, né? Coisa pura, né? Jamais saberia de onde veio aquela força que ele sentiu naquele momento de continuar, aquilo que sustentou a sua perseverança. Né? Então, esse dogma da comunhão dos santos, pertencemos a esse corpo místico de Cristo, estamos unidos à cabeça que é Cristo, e também unidos entre nós. Ou seja, há uma solidariedade espiritual, uma solidariedade no amor. O que nós fazemos de bem repercute na vida dos outros, na luta dos outros, e também o que nós fazemos de mal e não retificamos também tem influência nos demais. Né? Então, essa misteriosa comunhão, né? Comunhão no amor, como diz o catecismo, então é um dogma consolador, que nos leva a contar com a comunhão dos santos com mais frequência, sentir-se mais acompanhados na nossa luta, no nosso esforço, nas tentações, todos esses momentos, e também essa categoria que pode adquirir os nossos atos, né? Que, ainda que sejam coisas tão simples e muito sozinho, isso que eu estou fazendo agora tem muito valor aos olhos de Deus, pelo amor, e chega a beneficiar muitas pessoas, contribuir com a comunhão dos santos. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, desperte em nós essa fé na Igreja, esse amor à Igreja, corpo místico de Cristo, mistério de comunhão, família de Deus, a qual pertencemos com muito felizes e sermos
assim, igreja. Somos a igreja de Cristo. Quem é a igreja? Somos nós. A igreja somos nós. E somos nós, cada um de nós. Né? E eu quero ser esse membro vivo, esse membro que dá vida ao corpo, né? que assim, Deus, nosso Senhor, conta comigo, me dá vida, e eu assim posso dar vida aos outros, posso animar os outros. Né? Então, que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nos auxiliará para que sejamos esses membros muito unidos, muito vivos de seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.